6, a hora certa para você. 8 horas mais 6 minutos, a hora certa para você na sintonia da Nova Cidade. Em mais uma rodada de entrevistas, estamos recebendo nesta manhã de quinta-feira o professor Kenaide Amorim, trazendo e destacando para a gente aqui no Som da Nova Cidade a sua análise da cidade. Um profundo estudioso da cidade de Juazeiro, trazendo para a gente a sua percepção de cidade neste momento. Professor Kenaide Amorim, uma alegria muito grande recebê-lo nesta manhã de quinta-feira aqui na Nova Cidade, no Bom Dia Cidade. Seja muito bem-vindo e antecipadamente já te agradecendo por atender ao nosso convite e estar participando conosco aqui do nosso programa. Eu lhe agradeço, JJ, né? O J, né? Que a turma chama você assim. Eu quero agradecer a esse momento, quero dar um bom dia àqueles que estão ao alcance da nossa voz. Alegro-me pela reestruturação da Rádio Cidade, uma rádio que é combativa, presente, uma rádio que deve viver e trazer para a comunidade da região do Vale de São Francisco, de forma específica aqui para Juazeiro, os entraves, os gargalos estruturais dessa cidade para o benefício do povo, considerando um aspecto que eu vejo como muito significante, é que o dinheiro público que é aplicado na nossa cidade é benefício do povo e é dinheiro do povo para o bem do povo. E alguns políticos se colocam como se fossem eles que deram. Ah, eu mandei, ah, eu dei. Ele não deu nada, nem do bolso. Alguns políticos aqui até devem, me devem também, entendeu? É um negócio complicado isso, entendeu? Então a gente deve desmistificar essa situação de Juazeiro com relação àquilo que o povo conhece. O povo não conhece com profundidade, e pelo fato de não conhecer com profundidade, eles são lesados, porque confiam em pessoas que são inconfiáveis. Maravilha. Professor Kenaide Amorim, recentemente o senhor veiculou em suas redes sociais um vídeo onde aponta uma irregularidade num dos pilares desta obra da construção da travessia urbana. No vídeo é possível visualizar um desalinhamento desse pilar. O que há realmente ali naquele pilar é o único pilar desalinhado ou o senhor identificou ao longo daquele trecho ali outras irregularidades nesta obra de travessia urbana em Juazeiro? Eu observei, aquilo é o estertor do estertor, é o extremo. Mas em todos os pilares, todos, existem desvios de vetores e de eixo. Todos, certo? Todos. E você observa que a estrutura, pronto, você falou travessia urbana. O povo de Juazeiro fala muito em travessia urbana, mas existe uma diferença muito grande entre travessia urbana e viaduto. A travessia urbana tem uma estrutura diferenciada. O que está sendo construído aqui são viadutos, certo? Logo, a diferença é que a carga de uma travessia urbana, ela é menor. A travessia urbana seria uma passarela? Como uma passarela, certo? Porque, por exemplo, no viaduto vai passar caminhões, carros com velocidade significante, talvez 60 quilômetros, enquanto que a travessia, menos velocidade e uma carga bem menor, certo? Pois bem, esse olhar com relação a Juazeiro é porque Juazeiro é uma cidade, sempre vi essa cidade, desde quando cheguei aqui, como uma cidade muito rica, mas administrada de forma miserável. Essa cidade, eu sinto que ela é extorquida nos seus direitos. O povo é lesado na sua dignidade. E o povo precisa entender que todos os recursos que vêm para cá, vêm por conta da importância desta cidade. Por exemplo, para a gente falar depois sobre os pilares, as cargas que vão passar no viaduto daqui de Juazeiro são as mesmas que passarão em Petrolina também, ou indo em direção a Casa Nova, a Remanso, como também para o outro lado de Pernambuco, certo? Ou pela 407 ou pela 428. Pois bem, BRs. e tem 12 viadutos que vão receber essas cargas. Veja a estrutura daquele viaduto, veja a forma como foi construída.
Olhe os viadutos daqui, o viaduto daqui de Juazeiro, parece alguma coisa que tem 30 anos já feito. Você vai ver o desalinhamento em toda a estrutura daquela construção. E um jovenzinho que está saindo, está estudando engenharia, ou está na Escola Técnica Federal fazendo curso de edificações, ele sabe perfeitamente que o vetor e o eixo precisam estar completamente alinhados, certo? Porque quando há deslocamento entre o vetor e o eixo, uma coisa simples, há uma sobrecarga irregular sobre as partes. Esse viaduto daqui, você olha, a estrutura dele é toda esconsa. As vigas de suporte, as faixas de rolamento, certo? Então, isso é preocupante. Por exemplo, o canal passa entre o viaduto. Aquilo é um lugar úmido. Eu observei naquela parte que estão fazendo ali mais próximo da delegacia, que foi feito do lado, indo daqui para Salvador, do lado esquerdo, um rio de pedras, ou seja, é uma vala que se cava, coloca-se pedras para facilitar o fluxo de água, porque o lençol freático daqui é muito superficial. A topografia da cidade não ajuda, né? Porque a Juazeiro é uma cidade que está dentro de um... É côncava, certo? Então, o que é que acontece? Existe uma problemática grande na questão hídrica, existe uma complexidade dentro da planimetria, da altimetria, e muitas coisas, honestamente, muitas coisas não foram observadas. E os equívocos de estrutura que está no viaduto é responsabilidade da prefeitura, não é só do DENIT, não. Agora, o gargalo político dessa construção é o seguinte: verba federal, governo federal. Eu vou ser claro aqui para que as pessoas entendam. O governo Lula, a administração Lula, ele é o gestor, é o comandante em chefe. Depois do Estado da Bahia, certo? E depois da Prefeitura Municipal. Então, observe a situação que fica o prefeito, que foi eleito com uma esperança muito grande. Eu mesmo votei no Andrei numa esperança que nunca tive nessa cidade em mais de 30 anos que moro aqui. A cidade vive um cenário de muita expectativa, um cenário favorável, onde a gente observa o juazeirense resgatando o amor pela cidade, né, professor? Sim. Quem tem que dar resposta, quem tem que ser recíproco a essa esperança, é o prefeito. E o que eu observo, a primeira coisa que eu quero dizer com relação a isso, é que eu entendo, ele chegou agora. Mas o prefeito não faz nada sozinho. Mas a consequência de tudo que vai acontecer aqui é a responsabilidade dele. Por quê? Ele tem que ter um corpo técnico que lhe dê apoio e lhe oriente, certo? Então, a questão estrutural, a questão de infraestrutura, a questão de educação, a questão de saúde, certo? Então, tem que ter uma boa equipe que dê um suporte que corresponda aos anseios dos munícipes. Sim. E eu tenho temor com relação a isso. Eu tenho. Com relação a essa estrutura, o senhor observou a irregularidade ali. Até nas últimas chuvas tivemos aí algumas adequações que foram necessárias serem feitas em função dessa obra que está sendo realizada aí na BR-407. Naquela estrutura ali, há possibilidade de correção ou ali o senhor observa a necessidade de ser demolido aquele pilar, principalmente o que o senhor apresentou ali no vídeo? Ele começa numa direção, parece que foi entendido que estava errado, aí fizeram um remendo ali, meio que um bacalhau, é o que se chama na construção civil, né? E, observe bem, quando houve a intervenção no momento da chuva, é uma prova inequívoca, indubitável, de falta de planejamento urbano. Planejamento urbano, planejamento de mobilidade, planejamento para a questão do saneamento da cidade. Então, houve ausência da participação efetiva do corpo técnico de Juazeiro, do município. A obra é federal, mas o município tem o dever de fiscalizar, e está coberto
pela questão da ABNT, pela questão do município, pela questão de acordos. Essa obra está passando agora pela quarta gestão, né? Essa obra, na verdade, começou com o Isaac, passou pelo Paulo, pela Suzana e agora chega a equipe de Andrei com a obra já em andamento e praticamente executada. E é uma obra que foi planejada para uma Juazeiro de 15 anos atrás. Hoje temos uma outra realidade de cidade. É uma obra que a gente pode questionar também, professor, com relação ao que ela vai trazer de impacto para o comércio da nossa cidade. Se a gente observar, em Petrolina, a parte aérea da obra da travessia urbana, vamos falar assim, como, né, muito se fala, mas, segundo o senhor aponta, não é uma travessia urbana, né? Não é uma travessia urbana. Seria um trecho de rodovia federal em área urbana. Em área urbana, exatamente isso. E outra coisa, você veja o seguinte, essa edificação, essa estrutura que está sendo colocada, o viaduto, ela observe a lateralidade das duas estruturas, certo? Eu não vou falar com relação à carga, eu vou falar em relação à mobilidade. Você tem uma BR que cruza a cidade em 2 pontos, certo? E você vai ver que as faixas de rolamentos para atender a necessidade urbana, ela ficou estreita, vai aniquilar o comércio toda a sua lateral, salvo equívoco, tem partes da estrutura do viaduto que eu creio que a melhor sugestão, para não ficar falando, o pessoal não vai entender, é a prefeitura chamar o corpo técnico e rediscutir o projeto, a estrutura, pegar o projeto, pegar a planilha do projeto e ver se fez de forma correta. Porque, veja bem, todo projeto tem uma planilha, certo? Matéria que vai ser usada, tem um projeto. É um memorial descritivo. É um memorial descritivo, tem um memorial descritivo do projeto. Então, nesse memorial descritivo, você vai prever tudo que vai acontecer ao redor dessa estrutura. Você vê lá a questão da outra via que sai ali no Piranga, onde é que você viu uma rotatória daquela forma? Por onde é que vão então, dentro do projeto, os técnicos do DENIT já apontam a necessidade de semáforo. Isso já quebra todo o conceito de mobilidade que a obra traz dentro de um projeto de modernidade de cidade, né? Numa área altamente urbana, condensada, com uma igreja bem próxima. Veja quantos acidentes já aconteceram. Rapaz, esses viadutos se tornaram pontos de estrangulamento. Por exemplo, alguns anos atrás, um engenheiro da prefeitura fez uma maquete desse projeto e foi exposto na Câmara de Vereadores. Quem viu, claro que achou bonito, começou-se a pensar aquilo lá. Tem anos, mas acontece que o que foi previsto, no meu entender, porque eu não vi o projeto também, não vi o anteprojeto, nem o projeto, certo? Inclusive, eu já tentei buscar isso, eu não consigo encontrar. Se você começa a construir no tapa, tem que ter um projeto, tem um projeto lá, tem uma planilha lá, certo? Agora, a execução deixa muito a desejar. Parece um trabalho de armengueiro, não de uma empresa que constrói. Essa é a percepção do senhor após fazer a visita ao Exatamente, é a minha percepção. Eu digo isso com categoria, com toda a cátedra. Aquilo tem muitos equívocos. Então, agora, é um recurso federal, como muito bem o senhor disse, vem o recurso do governo Lula. Então, para termos aqui, então, por parte dos vereadores, por parte
das autoridades da nossa cidade, a mobilização do Ministério Público Federal para trazer realmente a necessidade até da demolição dos pilares ali para a reconstrução dentro do alinhamento necessário para que a obra possa ter a sua efetividade. O senhor condena aqueles pilares que estão construídos ali? Eu condeno, mas podem ser refeitos. Agora, olha o custo operacional. Eu não posso dizer categoricamente que pode ser refeitos, que tem que destruir e fazer outro. Porque para dizer isso com exatidão, eu preciso, por exemplo, aquela concretagem, como foi feita? Você observa que tem papel de saco de cimento nas brechas, nas fendas. Da estrutura, você já vê a ferragem exposta. Então, a concretagem foi feita errada. Qualquer pessoa, um bom pedreiro vai dizer isso, entendeu? Então, isso é uma coisa que não tem um agravo agora, mas essa construção, ela vai causar um estresse essa estrutura vai causar um estresse nela mesma, e ela vai abreviar a segurança dela e os dias de vida, entendeu? Agora, qual a sugestão? Primeira coisa que eu diria era a Câmara de Vereadores, os vereadores, fazerem uma visita e questionar o corpo técnico. Na dúvida, chama o engenheiro do CREA, chama o engenheiro do DENIT para explicar, conversa com os responsáveis diretos, a empresa. Mas o grande problema que eu vejo para o prefeito nessa conjuntura é que o dinheiro é do governo federal. Passa pelo governo do estado. O Andrei teve o apoio pleno do Lula e do governador Jerônimo. Ele está de mãos atadas. Não necessariamente. Não necessariamente, tudo mais está. Existem acordos. Tem um alinhamento político, mas as gestões são independentes e autônomas, né? Então, no caso aí, o seu aconselhamento, que a prefeitura intervenha e venha nesse momento solicitar a paralisação da obra, seria isso? Teoricamente, começar logo dando uma parada e fazendo uma reavaliação da estrutura. Entendeu? E outra coisa, ver o projeto de mobilidade no entorno. Por exemplo, eles fizeram lá uma parte do canal que elevou, eu creio que ali deve ter de 2,5 a 3 metros de altura. Então, aquela passagem pela lateral lá, você não consegue mais. Então, se foi erguido, por que não poderia fazer mais embaixo, descendo? E deixar ali numa passagem considerável. Nós temos a reclamação dos moradores ali do Alto Cruzeiro, né? Uhum. Que tem uma parte do bairro ali que vai ficar sem acessibilidade, né? Em função desse canal ao que o senhor se refere. A prova que não houve planejamento correto. Não houve planejamento. Toda edificação tem que ter uma avaliação de impacto na área. Mas aí foram erros sucessivos, professor, até porque o projeto já existia e a prefeitura, nas gestões anteriores, veio liberando e autorizando obras em área em que não foi feito ali a adequação ao projeto que já existia, que já estava em mãos e em poder da própria prefeitura, né? Salvo equívoco, a prefeitura de Juazeiro não tem um plano diretor. Uma cidade do século XXI, certo? Não tem um plano diretor. Não tem. Os códigos estão desatualizados. Isso os vereadores são olha, da necessidade. O próprio prefeito Andrei, na sua posse, falou conosco ao vivo aqui no Bom Dia Cidade, da necessidade da atualização dessas normas internas da cidade, para que a cidade possa ter um dinamismo aí. E eu vou lhe dizer, eu falo sobre essa questão, porque é uma área da engenharia que eu gosto, entendeu? E eu me especializei por gostar, porque eu não trabalho, eu não dedico a minha vida a essa área, não. Por exemplo, você imagina, eu vou dar só uma ideia aqui para você. Juazeiro, se tivesse 100 mil habitantes, só 100 mil habitantes, com a topografia que ela tem, a questão da estação elevatória não é o mais importante.
são os ramais e adutoras que correm por baixo do chão, levando a parte de esgoto para determinado ponto, depois com a bomba de sucção, levar para outro e levar para a lagoa de estabilização. A tubulação, se for fazer um projeto para 100 mil pessoas dentro dessa topografia, a adutora, que passa no meio das ruas, onde tem um PV e outro, tem que ser no mínimo de 300 a 350 milímetros. Os daqui são de 100 Esse é um grande gargalo da cidade. A diretora do SAAI esteve aqui participando conosco aqui do Bom Dia Cidade e elencou realmente este como um dos pontos em que traz hoje a maior solicitação ao SAAI, que são a tubulação e esgoto entupido, retorno para dentro das casas, em função de ser uma tubulação muito antiga e até material já impróprio hoje para a utilização dentro, fugindo aí as normas técnicas da ABNT, né? Tudo isso prova o descaso com o planejamento de infraestrutura dessa cidade. Que não foi pensada, né? Agora, por quê? Porque aqueles que administraram essa cidade só tinham interesse no dinheiro da cidade. Só. Eu vi quando eu cheguei aqui em 91, quando estavam fazendo o saneamento. Quando eu cheguei aqui, quando eu vi aquele trabalho lá, eu disse, quantos habitantes tem aqui na cidade, no município? Naquela época, tinha 70 mil habitantes. E na minha concepção de especialista, eu vi que não ia dar certo. E se foi projetando, não foi projeto, foi dando continuidade com a mesma tubulação. E o dimensionamento você tem que fazer a médio e longo prazo. Então, exatamente. Hoje ela tem que ser feita com a projeção para crescimento de 20 anos. Juazeiro, quando eu cheguei aqui, foi em 91. Tem 35 anos que eu estou aqui. É a mesma tubulação, uma tubulação que atendia um pessoal que era 70 mil e hoje são 300 mil. Então, é óbvio que vai estrangular, vai extravasar, entendeu? Então, o problema de Juazeiro não está em cima, está embaixo. Embaixo. Um dos, né? São vários os problemas. São vários. Cidade, né? Se você tiver, vamos supor, 50 mil casas nessa poligonal, que eu vou chamar urbana, 50 mil casas, 50 mil. Em cada casa tem 3 pessoas. Essas pessoas vão no banheiro, deixam lá os 3 juntos, que dá muito mais que isso, 1 quilo de fezes. E dejetos? Dejetos. São 50 mil quilos. É um volume gigantesco, né? Para onde é que vai isso? Vai para aquela lagoa de estabilização? Comporta? Que não comporta, né? Então, para onde é que vai? Para o Rio São Francisco. Então, Juazeiro tem uma responsabilidade muito grande com o povo. Juazeiro, o saneamento colapsou faz tempo. Faz tempo. Aí vem o viaduto, vai estrangular mais ainda a cidade. E eu falo aqui como um cidadão, eu amo Juazeiro, eu amo. Eu me preocupo com coisas, tenho olhares que o povo não consegue, eu acho. A sua visão é uma visão já com um conhecimento técnico, né? É um olhar mais apurado. É como se fosse o olhar do jornalista. A gente chega num ambiente, a visão é outra, cada um dentro da sua especificidade. Meu pai, já falecido, falava muito isso. Eu tenho uma veia política que pulsa forte e tenho um irmão que é formado em Química. Então, um dia, almoçando com meu pai, eu falei, não, pai, porque o ônibus que não chega no ponto de ônibus é uma política pública que falta. A energia é uma política, a água da torneira é uma política. Aí meu pai, seu irmão fala diferente, seu irmão fala que a água é um elemento químico. Então, é a visão do profissional, né? A visão de cada pessoa dentro do mesmo ambiente. Isso que faz a necessidade de termos aí multiprofissionais, de termos aí a ligação, né, das mais diversas competências dentro de um mesmo projeto, para que aquele projeto possa contemplar o universo, né, possa contemplar a cidade como um todo. Uma coisa que eu vejo para Juazeiro, para dirimir parte disso aí, é que deveria ter um gabinete permanente, multidisciplinar, para resolver essa questão, entendeu? Um gabinete onde tivesse
especialistas, engenheiros em várias áreas, um olhar mais técnico, mais aprofundado. Um conselho de cidade, né? Um conselho de cidade, entendeu? E eu vou dizer, os cidadãos de Juazeiro poderiam se reunir, criar uma associação em prol desse olhar pela cidade, entende? Você vê a área ribeirinha aí do canal, Juazeiro não chove. Por que tem tanta água no canal? Porque o esgoto vai para o canal, entendeu? Isso é inadmissível já. Mandando um grande abraço aqui ao meu querido amigo Adão dos Tratores, papai do Breno, né? Isso, a dona Thelma, a esposa, se não me falha a memória, viu? Me perdoe se eu errei. Grande abraço aí ao nosso querido Adão, grande abraço a esse amigo que é realmente um grande profissional aí da mecânica pesada na nossa região, na nossa sintonia aqui, recebendo o nosso abraço, também transmitindo um abraço ao senhor aqui, concordando aí com as suas explanações, com o seu esclarecimento aqui nesse momento, viu, professor? Ok, eu agradeço. Agora, expor isso não é significante. A questão é como cidadãos, nós vamos ajudar a equacionar isso. Agora, entendeu? Professor, os governos anteriores negligenciaram com relação a esse projeto, porque o que a gente observa é o seguinte, a parte elevada em Petrolina ela é limitada, é pequena, só a transposição ali do riacho mesmo, né? O restante está todo sobre o solo. Aqui em Juazeiro temos uma parte elevada muito grande. Isso a pessoa vai entrar em Juazeiro e vai sair de Juazeiro sem saber que passou por Juazeiro. Vamos citar, tendo como exemplo aqui, uma família em deslocamento, precisa comprar uma fralda descartável. Uhum. Ele vai passar por Juazeiro, não vai comprar essa fralda aqui e vai comprar essa fralda em Petrolina, porque ele não tem acesso ao comércio da nossa cidade ao se deslocar pela BR-407 em Juazeiro. Olha, esse momento que esse prefeito chamado Andrei está vivendo é o pior momento dessa cidade. Porque nesse período de 4 anos, eu peço a Deus que ilumine o Andrei e que ele se volte realmente com a sua equipe técnica para desobstruir esses gargalos, que são muitos. Por exemplo, não existe... Olha, você tem diante de você o rio. Você não pode avançar sobre o rio. Você só tem que recuar. E você tem a lateralidade. Aí, se você for para o lado direito, se chega aqui no centro da cidade, vai para o lado direito, você tem um espaço que é incomensurável. Você vai ver que a Agrovale está dentro de uma área urbana. Uma empresa que planta cana, sufocando a área urbana. O que o plano diretor pode... O que o plano diretor há muitos anos deveria dizer não, e limitar, e empurrar para fora, certo? A área rural. Criar E não zoneamento, né, dentro da cidade. Pois é, e não deixar que a Agrovale avançasse tanto dentro dessa cidade. Por onde é que o Juazeiro vai crescer? Só tem um lugar que o Juazeiro pode crescer. Na extensão da BR. Aí tem lá na frente a Agrovale, do lado esquerdo e do lado direito da BR. E aí? Trava novamente. Como é? Hoje, rapaz, eu fico abismado. Eu fico irado também. Porque como é que pode uma cidade como essa, tão importante, tão significante, uma das 10 maiores da Bahia, sendo estrangulada por incompetência administrativa, por um olhar mais simples, mais acurado? Eu vejo isso só o interesse próprio de alguns. Chegam lá e só querem ganhar o dinheiro, mas cadê o trabalho? Cadê os projetos? Isso me deixa com raiva. Eu moro em Juazeiro, não é porque não tenho a opção de morar em outro lugar. Eu já tentei sair daqui de Juazeiro, tive convite para ir até para fora do Brasil, mas nunca consegui sair daqui porque fico preso. Eu digo, não é possível. Daqui, né? O amor à cidade. Quando eu cheguei aqui, não tinha a Universidade Federal. E meus filhos, quando chegou o tempo de estudar, aí surge a Univasf. Um estudou engenharia, o outro fez administração na Univasf.
Então, eu tenho uma gratidão a Deus, porque no momento que eu mais ia precisar, certo? A universidade chegou aqui, percebeu? Então, e Juazeiro é acolhedora, é uma mãe. Mas tem uma coisa que eu vou dizer, eu sempre gosto de dizer isso, Juazeiro é como uma mãe, uma mulher mal amada, rica, riquíssima. O que acontece? As pessoas, os homens olham para essa riqueza que é a cidade de Juazeiro, a dama, que perdeu o marido em 4 anos ou em 8 anos, certo? E depois muitos se achegam dizendo, eu te amo, eu amo você, eu amo seus filhos, e ela se ilude e casa-se com esse camarada. Esse período de gestão, ele só está extorquindo, só está tirando, delapidando a cidade e deixando os filhos mais pobres. Mas essa mulher tão rica, tão poderosa, que por mais nefastos, miseráveis, desgraçados que sejam essas pessoas que passam e passaram por aqui, que eu os vejo assim hoje, ela continua rica e esperando alguém que seja como um Messias, não estou falando do Bolsonaro, um Salvador, uma pessoa que ame amando, que faça fazendo e não dizendo. Por exemplo, uma das minhas preocupações, quem são as pessoas que estão ao redor do Andrei? As pessoas que estavam na gestão passada. A grande maioria. Por que não fizeram antes? Você acha que vai fazer agora? Não, é tudo mentira. Mas a questão do comando é fundamental. Temos um gestor hoje bem intencionado, que é um offside, é uma pessoa fora da política. Concordo. E que a gente vê ali um rigor de gestão, a gente vê um alinhamento dentro de um projeto de cidade. Rapaz, olha, eu vou dizer para você, a única esperança que eu tenho, honestamente, a única, é na pessoa do Andrei. Oro por esse cidadão todo dia. Porque eu sei, porque já vivi essa situação, é estar junto de pessoas que fazem uma pressão terrível. Eu sei o que é depender dos outros. Eu sei o que é isso. Entendeu bem? E você resistir, você não suporta. A não ser que você tenha um grupo de sustentação muito consistente, muito sólido. Não somente em oração. O senhor prevê uma crise política em Juazeiro? Veja que eu estou lhe dizendo. O Andrei precisa do apoio popular. Do apoio popular. O povo precisa se unir, se manifestar e dizer, prefeito, nós queremos isso, independente de partido A, B ou C. Se a coisa não acontecer, volta ao prefeito, fazer pressão no prefeito, e o prefeito exigir dos seus secretários soluções. Aqui um profissional da área de saúde, lá da Agrovale, nos ouvindo, pediu para não ser identificado, e até faz a citação aqui do Dali, do Ranieri Alves, ele fala o seguinte, a Agrovale emprega quase 4.000 funcionários, e acredito que seja a empresa que mais paga imposto no município, ajuda no desenvolvimento efetivo de Juazeiro. Sim, eu acredito nisso. Mas eu não quero entrar no detalhe, não. Temos participação de outros ouvintes também na interatividade do rádio aí, citando os nomes, Nessi Maria, do centro de Juazeiro, Clécio. Albecirone, lá da Petrolina, também da ouvindo a gente, Márcio, o pastor Paulo, Jorge do Jardim Maravilha, Nessi Maria de Piranga, né? Isso. E Breno do Pati. Maravilha. A todos o nosso abraço, o nosso muito obrigado aí pela sintonia. Vai ser, professor? A Agrovale tem um papel muito significante no desenvolvimento de Juazeiro. Mas a Agrovale precisa entender uma coisa, que não justifica, e os vereadores ficam silentes, não justifica essa fuligem nas nossas casas. É um desrespeito, é um desrespeito. Eu não estou passando pano aqui não, mas acho que houve uma redução. A comercialização da palha da cana agora como cobertura forrageira morta para fruticultura, eu tenho até comprado alguns caminhões de palha de cana. Isso tem reduzido em muito o impacto. Mas veja bem, reduzido em muito. É para reduzir para zero. Direitos e deveres. Isso é desrespeito ao cidadão. O município agradece, eu digo para vocês, são
Quantos mil trabalhadores? 4 mil. 4.000. Agora eu te pergunto, 4 mil, quanto é a população de Juazeiro? 300 mil. É menos de 0,1. Justifica para... Se a gente for olhar pelo quantitativo, pode até representar pouco, 4.000 pessoas, mas são 4.000 provedores de residências aí com 5 pessoas, aí esse número... Mas eu não estou dizendo tirar a Agrovale daqui. Eu não estou dizendo tirar a Agrovale. Não estou passando pano aqui. Não. Mas... Entendo o que eu estou dizendo. Vamos considerar as proporcionalidades, certo? É bom ter um emprego? Excelente. É bom a Agrovale aqui? Excelente. Agora, a gente tem que equacionar os danos. Seja bom para todos, né? Bom para todos, entendeu bem? Juazeiro, por exemplo, veio um pessoal lá de fora aqui, não vou dizer de onde, fora do Brasil, para a minha casa. E a casa é uma casa que tem mais de 100 metros de laje, mas o terraço ficou cheio de fuligem. Kenaide, o que é isso aqui? Aí eu expliquei para eles. Eles ficaram zombando da estrutura, né? Não de mim. Então, é complicado, mas... O que acontece em Ribeirão Preto, o que acontece no interior de Não, 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 Ribeirão, eu conheço Ribeirão Preto. Não. municípios que tem também. Não, mas eu conheço Ribeirão Preto, lá em São Paulo, não tem isso não. E veja que eles caminham juntos, bem harmoniosos, mas fuligem em Ribeirão Preto, não... municípios paulistas do interior, com o cultivo da cana, é a mesma... Mas são municípios... É o mesmo manejo. Mas... Não é o mesmo manejo? É o mesmo, não, nem todos têm o mesmo manejo, não. O manejo daqui é muito mais arcaico. Pronto, não vou, eu não estou aqui para agredir a Agrovale. Mas a Agrovale, por exemplo, poderia dar uma... Por exemplo, como já deu, algumas coisas que são significantes em Juazeiro. Canais, lagoas de estabilização, mobilidade, saúde, educação. Pronto. Se focar o olhar nisso aqui, nós mudamos a história de Juazeiro. No lugar onde tem saneamento, melhora a saúde. Com certeza. Por exemplo, o investimento em saneamento reduz muito a necessidade de saúde. De utilização minimiza a questão da saúde. Se você investe R$5 no saneamento, no saneamento básico... Economiza 20 na saúde. Né? Desses 5 que você investe, 4 voltam para o município. Entendeu? Você economiza 4. Então, é uma economia estúpida. Mas o pessoal tem que pensar. Registrando aqui a presença do Orlando Silva, social media, acompanhando aqui o professor Kenaide Amorim. Professor Kenaide, são 8h43 e, lamentavelmente, o tempo é o nosso limitador dentro de uma programação radiofônica. O senhor sabe muito bem disso, já coordenou e dirigiu limitador, isso mesmo. de rádio aqui na nossa região. Com certeza. Mas já agradecendo a sua presença hoje e já puxando aqui pautas futuras para estarmos aqui debatendo a nossa cidade, a nossa região, para falarmos realmente do que a nossa cidade precisa e estarmos aqui com esse olhar apurado que o senhor tem com relação não só à cidade, ao estado, à nossa região e ao Brasil. Agradecendo a sua presença, deixando nesse momento o nosso microfone à sua disposição para as suas considerações finais e aguardando o senhor em breve novamente aqui conosco. Eu quero agradecer esse momento, quero pedir que a minha palavra seja apenas para suscitar preocupações, certo? E outra coisa que eu quero colocar aqui com a sua aquiescência é que nós vamos fomentar de forma efetiva o Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política. Então, o FENASP, cuja instituição é a nível nacional e eu sou presidente da regional norte, nós vamos ter um evento e quando estivermos perto desse evento, vamos falar sobre políticas públicas, não política partidária, mas políticas públicas, e vamos falar sobre a questão de como é feito
os investimentos do município. Eu vi que o prefeito Andrei vai colocar de forma bem clara, vai expor as contas do município, e nós temos no grupo do FENASP uma equipe técnica que vai fazer avaliações e questionamentos com relação a esses investimentos. Uma coisa também que me preocupa, para terminar, é a questão da educação. Eu tenho um olhar muito específico sobre a questão da educação, e eu sei que o prefeito vai ter muitas dificuldades, mas tem um grupo de pastores que estão orando pelo Andrei. Amém. Ele é um homem de Deus. é a nossa esperança para que essa cidade mude. Que Deus abençoe o prefeito, que Deus abençoe os munícipes, que Deus abençoe, Jota. E também aquele que está ali na sonoplastia, dando suporte, sem ele a gente não fala. O senhor não poderia sair daqui sem nos dar a bênção apostólica, né? Então vamos fazer aqui uma mensagem de paz e esperança, amor, à nossa querida cidade de Juazeiro, ao Vale do São Francisco de modo geral. Ok. Eu vou fazer uma breve oração e dar a bênção apostólica. Eterno Deus, essa cidade é tua. Nós somos teus filhos, alguns obedientes, outros desobedientes, alguns atenciosos, outros desatenciosos, mas o Senhor ama a todos. Que eles te orem como pai, que os seus recebam como filhos, e que todos possam te obedecer. E assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do seu santo e poderoso Espírito repouse sobre esta casa, a rádio, sobre os lares de Juazeiro e região do Vale, sobre o nosso Brasil, sobre Israel, sobre as nossas necessidades e de uma forma muito, muito especial, sobre o nosso prefeito, em nome de Yeshua HaMashiach, o Messias de todos nós. Amém. Amém. E vão vigiar a sentinela, se Deus não guardar a cidade. Né? É verdade, é verdade. Então, e vocês que são os repórteres, estão de olho na cidade. Muito obrigado. Forte abraço. Shalom, shalom para todos. Do professor Kenai de Amorim conosco nesta manhã de quinta-feira, aqui no Bom Dia Cidade. 8h40.